Chuva e acidentes. Motorista atropela capivara na saída do Eixão e água na pista provoca pelo menos 10 acidentes em 4 horas. 48 remédios em falta. Quem depende da farmácia de alto custo vê tratamento e a vida em risco. Direto do Planalto, tudo sobre o novo pacote econômico que mexe no crédito, no FGTS e até na diferença de pagamento entre dinheiro e cartão. Os fatos da política, do DF e do entorno que você confere a partir de agora no Band Cidade, primeira edição. Olá, muito boa tarde. E uma manhã chuvosa em todo o Distrito Federal. O aeroporto operou por instrumentos, mas não houve registro de atrasos ou cancelamentos. No trânsito, pelo menos 10 acidentes entre 6 e 10 e meia da manhã. E um deles, uma capivara foi atropelada ao atravessar a pista. O aeroporto funcionou com aparelhos e pelo menos 10 acidentes entre 6 e 10 da manhã. Falando da capivara que morreu e o motorista ficou ferido. Vamos à reportagem. Dia chuvoso e com neblina. A dupla reduz a velocidade e pode dificultar manobras de emergência. Mistura que geralmente acaba em acidente. Para piorar, uma capivara tentava atravessar a pista que liga o aeroporto ao Eixão nesta manhã. Acabou sendo atropelada e não resistiu aos ferimentos. Aí foi uma série de acidentes na região. Este eletricista ia para o trabalho no aeroporto e viu a maioria das batidas. O carro dele foi atingido por um ônibus minutos depois do atropelamento. Foram 4 acidentes. O primeiro foi com uma capivara. Acho que um Honda Civic bateu em uma capivara. E aí, o segundo carro, para não bater no Honda Civic, ele freou de uma vez e aí aconteceu outra batida. Tentei frear, mas o carro não... Estava molhada a pista, chovendo muito, não consegui parar e acabei batendo na traseira do ônibus. E aí o ônibus foi embora? Foi embora, moça. Ele me viu, ele viu que tinha batido, mas infelizmente não parou. A somatória de pista molhada e motoristas curiosos para ver acidentes também é uma equação perigosa. Veja só o que aconteceu do outro lado da rua. Mais 4 carros se envolveram em um engavetamento. 2 pessoas ficaram feridas e foram levadas para o hospital com ferimentos leves. O carro desta técnica em ortopedia foi o primeiro a ser batido na traseira. Esse acidente do lado, provavelmente eu freiei, ela estava olhando para lá e aí ela pegou a minha traseira, porque não estava muito rápido. Então, assim, se ela tivesse atentado, ela tinha freado, tinha dado tempo de tudo certinho. E o dia de homenagear o árduo trabalho da Colômbia no caso da tragédia da Chapecoense. À tarde, o presidente Temer entrega medalhas de reconhecimento a 11 colombianos e ao prefeito de Chapecó. A cidade de Medellín vai ser condecorada com a Ordem do Cruzeiro do Sul pelo importante papel no resgate dos brasileiros. Os homenageados chegaram nesta manhã a Brasília e foram recebidos pelo repórter Vitor Boiadian. A aeronave da FAB pousou na base aérea por volta das 10 horas da manhã em Brasília, trazendo 12 passageiros. Eles foram recebidos pelo ministro da Defesa, pelo embaixador da Colômbia no Brasil e por representantes das Forças Armadas. Esses colombianos vão ser condecorados com 2 ordens importantes de mérito do Estado brasileiro. A Ordem do Mérito da Defesa e a Ordem do Rio Branco. É uma resposta do Estado brasileiro em homenagem a essas pessoas que se envolveram nesse trabalho durante a tragédia. São jornalistas, cidadãos colombianos, representantes da prefeitura da cidade de Medellín. O próprio prefeito da cidade de Medellín estava aqui na aeronave que já chegou a Brasília e todas essas pessoas devem receber as homenagens às 4 da tarde no Palácio do Planalto, numa cerimônia a qual participa também o presidente Michel Temer. Representa uma justa retribuição pela solidariedade, pela emocionante solidariedade e o apoio, o carinho, a atenção do povo colombiano com essa tragédia que nos atingiu com a perda de grande parte da equipe da Chapecoense. Entre os homenageados está o garoto Johan Castro, de 15 anos, que ajudou no resgate e ficou conhecido como Menino Anjo. Estou muito alegre porque era a primeira vez que também montava em avião, mas a la vez me sinto mal porque para poder eu montar em avião ou sair de outro país, a única forma era
por medio de una tragedia. Além das homenagens para os envolvidos no resgate e autoridades colombianas, a cidade de Medellín também recebe a Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul. O acidente com um avião que carregava toda a delegação do time da Chapecoense e vários jornalistas foi na madrugada do dia 29 de novembro. 71 pessoas morreram e apenas 6 sobreviveram. A Chapecoense estava a caminho de Medellín, na Colômbia, onde iria disputar a final da Copa Sul-Americana. Olha, uma homenagem muito justa ao povo colombiano. É o mínimo, né, que o Brasil deve fazer para agradecer. Aliás, nunca será suficiente para agradecer a generosa acolhida dos colombianos, a todos os brasileiros que correram para Medellín depois daquele acidente e também na assistência às vítimas, aos familiares. Olha, foi uma demonstração emocionante, várias demonstrações emocionantes de solidariedade, de uma, assim, que nos ajudou inclusive a recuperar, restaurar, restabelecer a crença no gênero humano, né? Porque tem muita gente ruim neste mundo, mas aquele gesto de solidariedade, lindo gesto de solidariedade do povo colombiano, acabou nos mostrando que há muito mais gente boa neste mundo para a gente festejar a sua existência. O presidente Michel Temer faz muito bem de condecorar todos eles. Agora, o ministro da Defesa poderia ter evitado a gafe, né, ao se referir à Colômbia como Bolívia. Nada a ver, viu, ministro? A Colômbia é um belíssimo país desenvolvido, é a mais longa democracia do continente, há um século que não se vê lá golpes de Estado, ou baixarias do gênero, apesar de uma guerra civil que durou 50 anos. É um belíssimo país, fala-se lá, inclusive, o melhor espanhol fora da Espanha. É um país desenvolvido, um país de gente muito, muito consciente e muito educada. E explica muito, isso ficou muito claro, né, naquelas manifestações lá em Medellín, em favor dos brasileiros. E a Polícia Federal nas ruas contra o esquema de fraude em cobranças de royalties na exploração mineral. Houve prisões aqui no DF e o líder da Igreja Assembleia de Deus, Silas Malafaia, é acusado de envolvimento no esquema. É a Operação Timóteo. Quem explica o porquê desse nome é Renata Dourado. Muito bom dia, muito boa tarde, Renata. Semana, aliás, amanhã já começa com uma operação nas ruas aqui de Brasília e outras unidades. Exatamente, né, Rodrigo? Em 11 estados, aqui também no Distrito Federal, uma manhã bastante movimentada. E o nome Timóteo, como você falou, Timóteo é um nome religioso, um nome bíblico, e a Polícia Federal escolheu esse nome exatamente por ter um religioso bastante conhecido, bastante famoso, que é o pastor Silas Malafaia. Então, a suspeita, é claro que tudo ainda é uma suspeita, é de que o pastor teria emprestado, entre aspas, né, contas da igreja para esconder dinheiro que veio aí de uma origem ilícita, né, de uma forma ilegal, de uma forma ilícita. Então ele foi alvo de uma condução coercitiva. O pastor usou as redes sociais para se defender, nós selecionamos aí alguns trechos dessa defesa dele, então ele usa aí o Twitter exatamente para explicar, dizer que ficou sabendo que foi alvo, a casa dele no Rio de Janeiro foi alvo de, os policiais estiveram lá para levá-lo de uma forma coercitiva, ele estava em São Paulo, mas que vai à delegacia para prestar esse depoimento, critica aí a ação da justiça e fala o seguinte, que recebeu uma doação, um cheque de R$100 mil, que ele não sabe quem foi o doador e que também ele não é obrigado a saber a origem do dinheiro que ele recebe. Fala aí também que é uma tentativa de desmoralizá-lo junto à opinião pública. Então justifica aí, de uma certa forma, esse dinheiro que ele recebeu. Interessante, viu, Rodrigo, que nesse trecho aí bíblico, Timóteo, tem uma passagem que a própria Polícia Federal divulgou que fala o seguinte: os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição, que é o que a gente está vendo hoje no nosso país, né? Então, 300 policiais cumprem aí mandados, são 16 mandados de prisão, 29 mandados de condução coercitiva, quando a pessoa é obrigada a depor, em 52 endereços diferentes. A polícia também bloqueou dinheiros em várias contas, o que equivale a quase 70 milhões de reais. Aí você vê imagens da Polícia Federal aqui em Brasília. Foram presos aqui em Brasília o diretor do Departamento Nacional de Produção Mineral, Marco Antônio
Antônio Valadares, a mulher dele e um advogado. Esse departamento, Rodrigo, é um órgão ligado ao Ministério de Minas e Energia. Então, a suspeita é que esse diretor usava as informações privilegiadas que tinha, um órgão do governo, privilegiadas de municípios que tinham dinheiro a receber de royalties e repassava essas informações a 2 escritórios de advocacia e também a uma empresa de consultoria que a mulher dele é sócia. Então, o grupo fraudava esses valores, colocavam valores acima do que realmente esses municípios tinham a receber. Então, várias pessoas estavam envolvidas nessa fraude, incluindo também prefeitos, o que causou também prejuízo a mineradoras. A Vale também estava envolvida, ou seja, a Vale também teve prejuízos aí com esse escândalo aí, ou seja, com esse desvio de recursos. Então, o próprio departamento já emitiu uma nota pedindo a exoneração desse diretor. A informação que a gente tem também é que o Alberto Jatene, que é filho do governador do Pará, Simão Jatene, do PSDB, também estaria envolvido nessa operação de hoje. Uma operação bastante grandiosa, corre em sigilo, a polícia ainda não divulgou muita coisa, mas é claro que agora sim eles pegaram muito material para apreender, várias condições coercitivas, ou seja, vários depoimentos, vão se aprofundar, né, mais essa investigação e verificar realmente o que aconteceu. Mas, para você ter uma ideia do desvio de recursos, apenas uma pessoa teria recebido aí 7 milhões de reais. Rodrigo. Obrigado, Renata, com as informações importantes, e espanta o tamanho dessa operação. Espanta também, assim, onde há administração pública tem sempre uma suspeita de safadeza, né, de corrupção. Agora é o Departamento Nacional de Produção Mineral aqui no Brasil, que tem uma longa história, uma honrada história, inclusive, né, de pessoas que passaram por lá, os melhores especialistas em geologia, pesquisadores, gente muito séria, mas tem sempre um ladrão, né? Tem sempre um ladrão colocado ali para dirigir o órgão. Esse diretor que foi preso, ele e a mulher, ele com salário de 11 mil reais, comprou um imóvel de quase 3 milhões de reais. Isso foi o que despertou a suspeita dos investigadores. E Joy Vale foi eleito novo presidente da Câmara Legislativa. A disputa com Gaciel Maia, candidato do governo, ficou empatada em 12-12. O critério de desempate foi o número de mandatos na casa. Em nota, o governador Rodrigo Hollenberg parabenizou o novo presidente. Vale assume no ano que vem, depois do recesso. Antes das férias, os distritais aprovaram um orçamento. O GDF vai ter disponível quase 29 bilhões de reais em 2017, 5 bilhões a menos que este ano. Também foi aprovada a prorrogação de IPVA zero para carros novos até 2019. Já o IPTU vai ter reajuste de 7,39% e Joy Vale terá pela frente a meta de reerguer a imagem da Câmara. Exatamente, que é muito difícil, né? A imagem da Câmara Legislativa é muito ruim junto à opinião pública, mas pode ser um bom começo a eleição de Joy Vale. Finalmente um deputado ficha limpa na presidência da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Uma figura muito interessante. Ele foi até secretário do governo Hollenberg, mas o Palácio do Buriti atuou fortemente para derrotá-lo e eleger a Gaciel Maia, que foi o seu adversário. Empataram na votação e ele acabou sendo declarado vencedor no critério de desempate por ter sido mais votado nas urnas do que o seu adversário. E hoje foi dia de balanço do Poder Executivo. O governador acaba de receber a imprensa para falar sobre um ano marcado por desajustes nas contas públicas, greves e salários atrasados. Ao vivo, Érica Blaine tem mais informações. Boa tarde, Érica. Olá, Aurengo. Boa tarde a todos. Pois é, o balanço foi apresentado aqui no Estádio Nacional Mané Garrincha. Estiveram presentes, além do governador, os secretários de governo, os administradores das RAs, né, das regiões administrativas, e também empresários e líderes comunitários. O governador fez uma avaliação positiva aí dos últimos 2 anos. Ele apontou que ele conseguiu reduzir o déficit pela metade. No ano passado a gente fechou aí com uma dívida de 2,5 bilhões de reais e este ano com uma dívida de 1,5 bilhão de reais, ou seja, uma dívida ainda bilionária que precisa
ser cuidada e ser sanada, né? O governador apresentou aí obras de infraestrutura, algumas delas aí que a gente mostrou durante a semana, né? Entre elas o aterro sanitário de Brasília e o projeto Orla Livre, que deve aí ser inaugurado logo nos primeiros meses do ano. Sobre a crise que ameaça até mesmo o pagamento dos salários dos servidores do DF, o governador teve uma postura bastante otimista e esperançosa. Otimista porque ele conseguiu aí fechar o ano pagando os servidores em dia, e esperançosa porque ele espera justamente que com o aumento aí do IPTU, com a arrecadação aí da dívida do IPVA, tudo, né, seja pago aí em dia, continue aí nesse esquema aí de pagamentos em dia. É isso por enquanto, mais informações na segunda edição do Band Cidade. Até lá. Obrigado, Érica, com as informações. E a seguir, a Secretaria de Saúde reconhece a falta de 48 remédios nas farmácias de alto custo. Band Cidade volta já.